Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Eu quero abrir o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, falando sobre o calendário das eleições municipais de 2020. E a semana começa com expectativas, Beto Almeida, sobre a realização de convenções, os preparativos das convenções que começam no dia 31 de agosto para a escolha dos candidatos a prefeito e a vereador. Mas antes dessa data, muitos partidos estão na mobilização para definir entre os pré-candidatos qual representará essas siglas na disputa pela sucessão do prefeito Roberto Cláudio. É o que acontece nesse momento entre as lideranças estaduais do PDT, que fazem sondagem e avaliam pesquisas sobre o sentimento dos eleitores em relação aos 5 pré-candidatos que o PDT tem na corrida à sucessão da Prefeitura de Fortaleza. Quem tem mais informações dos bastidores políticos é o repórter Carlos Alberto. Os dirigentes estaduais do PDT aprofundam sondagens e avaliam pesquisas sobre o sentimento dos eleitores para definir até o dia 12 de setembro qual nome escolher para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. São 5 pré-candidatos: José Sarto, Samuel Dias, Edilvan Alencar, Ferrúcio Feitosa e Salmito Filho. Pode até ser que apareça mais uma alternativa ou a alternativa, mas é pouco provável que o nome escolhido esteja fora dessa relação. O PDT intensifica, ao mesmo tempo, as articulações políticas para ter no primeiro turno a companhia do PT. O PT lançou a deputada federal Luiziane Lins como pré-candidata à sucessão municipal. Luiziane, que administrou a cidade por 2 mandatos, não tem apoio da ala do partido ligada aos grupos do PT que ocupam cargos na administração estadual. Uma articulação que envolve o ex-presidente Lula, o senador Cid Gomes e o governador Camilo Santana ganha corpo para convencer Luiziane e as lideranças petistas sobre a importância do PT e do PDT estarem unidos no primeiro turno da corrida à Prefeitura de Fortaleza. Enquanto a cúpula do PDT cuida das negociações para garantir uma boa aliança partidária, os pré-candidatos a prefeito participam de debates pelas redes sociais e passam também pela avaliação dos eleitores a partir de pesquisas de opinião pública. São pesquisas quantitativas e qualitativas. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h21. Jornalista Beto Almeida, claro que gera expectativa sobre o desdobramento dessas movimentações dentro do PDT em relação ao nome que o partido irá escolher para o enfrentamento da disputa pelas eleições municipais na capital. Afinal, o PDT tem a Prefeitura de Fortaleza há 8 anos, 2 gestões do prefeito Roberto Cláudio, e é o partido que detém a maior estrutura aqui no Ceará e também na região metropolitana de Fortaleza. O PDT tem 5 pré-candidatos, como bem disse o Carlos Alberto nessa reportagem, abrindo o bate-papo político, e aí fica a expectativa, principalmente entre os adversários, para saber quem o PDT irá apresentar como candidato a prefeito à eleição de 15 de novembro. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Luzenor, nós estamos exatamente a uma semana do início das convenções e o cenário ainda é completamente imprevisível, principalmente entre as principais forças políticas aqui na disputa para a capital. Se você perguntar hoje em qualquer um desses políticos, quem acompanha hoje esse movimento, Luzenor, não tem certeza, por exemplo, de onde sairá e quem será o ungido para disputar a sucessão do prefeito Roberto Cláudio pelo PDT, por exemplo, pelo arco de aliança de partidos que estão hoje coligados. Não há essa definição. Isso não é um quadro completamente estranho. A gente já sabe, até pela forma de definição dessas candidaturas do grupo, né, liderado pelos irmãos Ferreira Gomes, que essas definições costumam, de fato, ocorrer já nos seus minutos finais. Aliás, não é estranho, por exemplo, eu lembro que em 2014, por exemplo, a definição
do nome do governador Camilo Santana, então Camilo Santana, para disputar, dizendo, na convenção ainda ficava o zum de quem seria, como poderia ser. 24 horas antes da convenção municipal. A decisão saiu na madrugada, nas negociações que começaram na sexta-feira à noite e terminaram na madrugada de sábado. Exatamente 24 horas antes da convenção, que à época escolheu Camilo Santana, candidato ao governo do estado, como sucessor do então governador Cid Gomes. Lembrar, Beto Almeida, que o PDT já tem, em princípio, uma data definida para a realização da convenção em Fortaleza, que é o dia 12 de setembro. As convenções começam agora no dia 31 de agosto e se estendem até o dia 16 de setembro. E o dia 12 é a data limite aí para o PDT definir qual nome irá às urnas. Eu acho que essa data, Luciano, vai acabar prevalecendo para os demais municípios. Eu faço aqui uma aposta de que no dia 12 nós ainda teremos essa indefinição na base do PDT. 4 dias antes da finalização do prazo, é provável que nós tenhamos essa definição. E a outra observação é que se o PDT tem essa indefinição e apresentou 5 pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, a oposição está mais organizada, ou melhor, com a definição já com a candidatura do Capitão Wagner, que é um dos nomes da oposição. Capitão Wagner, que é pré-candidato pelo PROS e ainda tenta atrair o MDB, o PSDB e outras siglas que estão aí despertando a atenção, como por exemplo o PSL do presidente Jair Bolsonaro, ou que era o partido do presidente Jair Bolsonaro e que poderá voltar a ser a sigla do presidente Bolsonaro. Exatamente, a rigor, hoje o único nome colocado até agora de forma concreta da oposição com chances de disputas reais, é exatamente o do Capitão Wagner do PROS. E aí você disse bem, quando a gente fala na oposição, não vamos também só restringir ao capitão, porque, por exemplo, há hoje existem partidos políticos que se transformaram em verdadeiras noivas, estão sendo disputados, Luciano. E aí a gente tem que incluir nessa lista dos disputados o caso, por exemplo, do DEM e do PSDB. São 2 partidos que estão articulando juntos, fazendo suas movimentações em conjunto e que são, logicamente, tanto tentados a se articularem, a se coligarem com a situação, como também com a oposição, porque há um grupo dentro do PROS, por exemplo, que insiste para ter o PSDB ao seu lado e preza para isso, principalmente o tempo de TV. Tem muita gente que questiona se o tempo de rádio e TV vai ser importante nesses tempos de internet. Não é nem tanto pelo período, olha só, o PSDB e o DEM, eles juntos vão ter algo em torno de 4 minutos e 34 segundos. Mas só o PSDB vai ter algo em torno de 2 minutos e 17 segundos de rádio e TV. E o importante aí não é nem só aquela propaganda do período de 10, 15 minutos, não. São as inserções partidárias que pegam o eleitor durante toda a programação do rádio e televisão. Então continua sendo, sim, um peso importantíssimo para definir, inclusive, essas parcerias, essas coligações. Lembrando que o PDT, Luciano, termina esta semana aquelas realizações, de debates com seus pré-candidatos. Depois disso, é afunilar esse processo mesmo. Beto, além do PSDB, que tem pré-candidato, o ex-deputado estadual Carlos Matos, o MDB também discute se irá lançar candidato no primeiro turno. Um dos nomes é o deputado estadual Leonardo Araújo. O SD, que é o Solidariedade, tem o deputado estadual Heitor Ferrer como nome à prefeitura da capital. Além do PT, que nós já falamos, que faz parte dessa aliança com o PDT. Hoje a deputada federal Luiziane Lins é pré-candidata, mas como relatou o repórter Carlos Alberto, há uma movimentação, uma articulação entre dirigentes estaduais e nacionais do PT e do PDT para que as 2 siglas estejam unidas no primeiro turno na eleição em Fortaleza. E esse cenário aí que você citou, incluindo o PT, aí é que a coisa complica mais ainda, porque a ex-prefeita e atual deputada federal Luiziane Lins, que está colocada como pré-candidata, não sinaliza, Luciano, de que abre mão dessa história. Por que ela coloca isso? Porque diz que pode até abrir de uma disputa de estar numa cabeça de chapa se for indicado um outro nome do PT. Ou seja, na realidade ela rechaça
restringe essa negociação. Torna-se algo realmente muito difícil. E aí tem outro aspecto que a gente tem que lembrar também, Luciano, é que as convenções, em sua grande maioria, elas vão ser realizadas de forma virtual. Embora a própria Justiça Eleitoral tenha dito o seguinte, que vai ser a realidade local que vai definir o bom senso para a realização dessas convenções. E ainda sobre eleições municipais, Beto Almeida, os aliados do presidente Jair Bolsonaro querem nos palanques em alta popularidade. O presidente é um aliado dos candidatos a prefeito. Quem tem informações é o Carlos Silva. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro querem tê-lo no palanque das eleições municipais no Ceará. Com o crescimento dos índices de popularidade, a partir das ações na área econômica, como a geração de empregos com carteira assinada e a prorrogação do auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, chegou a 37% de avaliação positiva, o que o torna um bom cabo eleitoral, principalmente para candidatos a prefeito. O maior colégio eleitoral do Ceará, que é a capital, tem o capitão Wagner, pré-candidato do PROS, como o nome alinhado ao Palácio do Planalto. Capitão Wagner espera, nos próximos dias, a oficialização do apoio do PSL à sua pré-candidatura. O PSL, que voltou ao namoro com o presidente Bolsonaro, tem a segunda maior verba do fundo eleitoral em todo o país e expressivo tempo na propaganda de rádio e televisão, embora no Ceará não tenha tanta expressão de votos, uma vez que, nesse momento, tem apenas um deputado federal, que é Heitor Freire. Heitor ensaiou uma pré-candidatura a prefeito de Fortaleza, mas, pelas articulações de bastidores, deve desembarcar no palanque do PROS. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h31. Quem estava com a agenda para voltar a uma agência do INSS precisa mudar os planos. O atendimento ou a retomada do atendimento presencial está adiada mais uma vez, como conta o Sátiro Salles. Segurados da Previdência Social que moram no interior e na Grande Fortaleza e que neste momento se preparam para sair de casa para o atendimento presencial nas agências do INSS, podem refazer os planos e mudar a agenda. A reabertura das agências, que estava programada para esta segunda-feira, foi adiada mais uma vez. Agora, o atendimento presencial, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, será reiniciado somente no dia 14 de setembro. Com esta medida, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos será também prorrogado até o dia 11 de setembro e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. Os prazos constam em portaria conjunta com a publicação programada para hoje na edição do Diário Oficial da União. O adiamento da reabertura das agências é uma medida de segurança para evitar que os servidores e beneficiários da Previdência Social, principalmente os mais idosos ou os segurados que enfrentam problemas de saúde, fiquem vulneráveis à transmissão do coronavírus. O segurado ou segurada que tiver necessidade de acessar os serviços do INSS continua podendo recorrer aos canais remotos, o aplicativo Meu INSS e a Central 135. Com informações da área previdenciária para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h33. Agora, com mais informações sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no Jornal Alerta Geral com o gerente executivo do INSS em Fortaleza, Francismar Lucena. Francismar, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Logo de início, quero agradecer a sua atenção conosco e com os ouvintes internautas do Jornal Alerta Geral. Você que sempre nos traz essas informações importantes para os segurados da Previdência Social na Grande Fortaleza e no interior do estado.
com esse novo adiamento da reabertura dos trabalhos ou do atendimento presencial, Francismar, acaba sendo gerada uma frustração para os segurados da Previdência Social. O INSS, com essa medida, acumula ainda mais atendimento para os segurados? Bom dia. Bom dia. É um prazer sempre estar no seu programa, que tem muita audiência e leva a transparência à população. Com relação ao atendimento, é uma medida de segurança que a Direção Geral achou essa prorrogação devido à nossa clientela ser a clientela de mais idade. E nem só a idade avançada, mas nós temos pessoas vulneráveis que não podem direitar a segurança. Esse ficar vulnerável ao Covid, então, mas mesmo assim, o governo está prorrogando a segurança, porque você tem que terminar o 5 dias, você marca novamente, a meta está e o governo fornece um salário mínimo, está bem claro. Posteriormente, se voltar a sua atividade, aqui vai ser feita a tarifa presencial e é feita a reposição dos valores referentes à sua média salarial. Sendo bem claro que talvez é frustrante, mas é uma medida de segurança que se tem com relação a isso. E os nossos canais remotos, como o meu INSS e o INSS, o princípio, inclusive, foi ampliado agora, recentemente, inclusive, a gente comentário em si, mas 1.400 operadores de atendimento, justamente para que não venham faltar esse atendimento à população. Francismar, conosco também o jornalista Beto Almeida. Francismar, bom dia. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, tem sido sucessivos esses adiamentos, né, no retorno às atividades presenciais das agências do INSS, mas eu pergunto, tem algumas atividades que não dá para serem feitas de forma o atendimento remoto, por exemplo. É o caso das perícias médicas. Nesse caso, quem está, de fato, precisando retornar para fazer a perícia médica, para voltar a receber ou continuar recebendo os seus benefícios, como é que fica nesse caso? Essas perícias, como eu disse inicialmente, elas estão sendo feitas, vamos supor, você faz o agendamento em princípio, no INSS, a médica atestada e será prorrogada por 30 dias. Cada 30 dias, não havendo retorno das atividades presenciais, elas são prorrogadas. Reabilitação profissional da mesma forma. A reabilitação profissional ela está sendo adiada. Porque a reabilitação profissional ela precisa de uma aval do médico. Mas o reabilitador profissional na área, ele sugere a prorrogação e isso é automático. Não tem nenhum problema. E sem falar que ele tem aquela antecipação do salário mínimo. E também com relação aos amparos sociais. Aquelas pessoas que querem entrar no amparo social, ele terá um adiantamento de R$600 para ser pago efetivamente todas aquelas pessoas que não têm. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o gerente executivo do INSS em Fortaleza, Francismar Lucena. Francismar, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, dizer que nós vamos acompanhar e torcer que realmente no dia 14 de setembro, com segurança, nós tenhamos as agências do INSS reabertas para o atendimento presencial aos segurados da Previdência Social. A você, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Amor, muito obrigado, Beto Almeida. E eu quero dizer que os nossos colegas em casa estão trabalhando no remoto e a nossa produção, a nossa produtividade cresceu em 70%. Nenhum servidor, todo servidor são monitorados isso pelas pessoas que nós temos. Tá certo? Deixar bem claro para a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre estarei à disposição. Do Francismar, jornalista Beto Almeida, está aí essa declaração do gerente executivo do INSS em Fortaleza, Francismar Lucena, falando sobre uma medida que se gera, de um lado, frustração para os segurados da Previdência Social, garante ao mesmo tempo segurança para os próprios segurados, que principalmente têm idade mais elevada, e para os servidores nesse período de pandemia. O atendimento presencial, mesmo com o agendamento, acaba sendo um caminho que ameaça ou que
pode gerar ainda mais transmissão do coronavírus. O problema, viu, Luziano, é que, por exemplo, mesmo com a volta desse atendimento presencial, se ele vier a ocorrer como está previsto aí para 14 de setembro, por exemplo, o fato é que ainda assim esse atendimento será restrito. Não vai ser para todo mundo, não. Apenas para quem já tenha feito lá o agendamento por aquele canal Meu INSS ou pelo Central 135. E outra questão, Luziano, é que tem muito beneficiário do INSS que estava recebendo o seu benefício e foi suspenso e está agora sem condições de resolver isso de forma presencial. Esse é um problema. São 7h39. Eu quero voltar com o Sátiro Salles, que tem uma informação, o jornalista Beto Almeida, que pode ser muito boa para o cearense nesta semana. A expectativa em relação à definição do novo valor do auxílio emergencial. Sátiro Salles. A última semana de agosto começa com a expectativa entre milhares de cearenses sobre os valores a serem apresentados pelo governo federal para mais uma etapa de prorrogação do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que o benefício será sim prorrogado até dezembro, mas o Ministério da Economia ainda não apresentou qual o valor da parcela, que atualmente é de R$ 600. Integrantes da equipe econômica do ministro Paulo Guedes falam em parcelas de R$ 200, enquanto entre deputados federais e senadores que irão apreciar a proposta do governo sobre o benefício, o sentimento é de que o valor não pode ser tão baixo, nem pode ficar também no patamar atual. O auxílio emergencial contempla desde o mês de abril, após o aumento do desemprego e a falta de renda para os trabalhadores, quase 62 milhões de brasileiros. São trabalhadores informais, no campo e na cidade, e desempregados que, mesmo com a retomada das atividades econômicas, ainda não vislumbram perspectiva maior de estabilidade no orçamento doméstico. Com informações no campo político, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Outra agenda que chega de Brasília ou passa por Brasília, Beto Almeida, e interessa a muitos cearenses, é a votação pelo Senado da PEC que cria o Fundeb permanente. Exatamente, Luciano. Olha, a questão do Fundeb é algo que já está numa expectativa grande, porque era para ter ocorrido na semana passada essa votação, não ocorreu por conta dos vetos que tinham que ser apreciados pela casa. Então o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, empurrou, vamos dizer assim, a votação para amanhã, terça-feira. E para garantir que amanhã seja de fato o dia para a votação do Fundeb no Senado, ele não colocou outra matéria em pauta, Luciano. É a única coisa que tem em pauta para ser analisada amanhã, terça-feira, é exatamente a votação do Fundeb permanente, que precisa ser aprovado no Senado em 2 turnos, para que ele finalmente entre em processo de validação. E aí tem um detalhe, tá? A gente precisa observar o seguinte, que a pressa que os senadores têm, não é à toa. Essa matéria já foi aprovada há mais de 1 mês na Câmara dos Deputados, e ela precisa estar toda concluída até o final do ano, porque termina a vigência do atual Fundeb no dia 31 de dezembro. Então não tem tempo a perder não, porque a partir disso daí entra então o Ministério da Educação para regulamentar tudo, para fundamentar tudo e para colocar em prática, para que não haja quebra de continuidade, para que a partir de 1º de janeiro, por exemplo, não venha com aquele papo de dizer que não deu tempo a organizar as coisas e o Fundeb seja prejudicado, por exemplo, nem que seja em 15 dias. Ninguém pode nem imaginar isso. Mesmo porque com a aprovação e promulgação dessa emenda à Constituição, os deputados federais e senadores estarão também definindo no mês de novembro, até o finalzinho do ano, o volume de recursos que entram no orçamento da União para a área da educação, principalmente Exatamente. O ensino infantil, fundamental e médio dentro do Fundeb. São 7h43, já na reta final do bate-papo político. Tem agenda ainda das eleições municipais com reunião no Tribunal Regional Eleitoral sobre propaganda eleitoral, Beto? Tem sim, Luciano, e vai ser amanhã, terça-feira, é de forma virtual, é bom que se diga, mas o TRE aqui do Ceará, ele fez essa convocação para os representantes de todos os partidos políticos participarem desse encontro virtual amanhã a partir das 9h30. E a pauta é exatamente propaganda eleitoral, Luciano. E o
que os partidos políticos, como os partidos políticos devem agir, os cuidados que devem adotar para evitar, por exemplo, problemas com a justiça eleitoral e principalmente como vai ser ou como vai se dar o poder de polícia que os juízes eleitorais têm durante uma campanha. Porque, na realidade, ele tem que adotar muitas medidas e, principalmente, Luciano, saber a hora certa de coibir e de fazer valer o que determina a legislação eleitoral em relação à propaganda eleitoral. Para esse ano tem muita coisa que preocupa. Uma delas, por exemplo, Luciano, são as live mícios, né? Ou seja, a mistura de comícios virtuais, mas com música. Não, com música. E aí sim, você pode, de repente, dizer o seguinte, contratar ou não contratar não seria o caso, porque não pode, mas, por exemplo, uma banda qualquer, uma banda X, dizer que está oferecendo o serviço dela gratuitamente para um determinado candidato. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral já está antenado para essa questão e diz que vai tentar coibir essas live mícios. E a última informação do bate-papo político, Beto Almeida, deputados Dr. Jaziel e doutora Silvana consideram como vitória da democracia a decisão do TSE que rejeitou na semana passada a possibilidade de punição por abuso religioso ou do poder religioso nas eleições. As informações com Carlos Silva. O deputado federal Dr. Jaziel e a deputada estadual doutora Silvana, do Partido Liberal, definem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE ao rejeitar a possibilidade de instituir penalidade por abuso de poder religioso como uma vitória da nossa luta permanente em defesa dos valores mais sagrados da democracia, como a liberdade de crença e a liberdade de expressão, ambas inscritas no texto constitucional. Jaziel e Silvana criticaram a ideia originária do ministro Edson Fachin, que defendeu a punição aos candidatos que sejam beneficiados pelo poder religioso por considerarem-na um desvio jurídico da norma constitucional e mais uma tentativa de legislar no lugar da representação popular legitimada pelo voto. O ativismo político de determinados ministros de tribunais superiores está configurando inadmissível abuso que fere a Carta Magna e agride valores negociáveis do povo brasileiro, como é o caso de nossa religiosidade, expôs o deputado Jaziel, enquanto a deputada Silvana considera que essa expressiva vitória no TSE demonstra que nossa luta em defesa da fé cristã, fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, jamais será em vão e não quedaremos genuflexos diante de ideias esdrúxulas como essa do ministro Fachin, que felizmente foi derrotada no TSE. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h47, finalizando o bate-papo político, mas já tem mais informações com a Lucinha Barbosa. A você, Beto Almeida, aos nossos ouvintes internautas, um bom início de semana. Um bom dia a todos, até amanhã.